Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, boa noite a todos do Brasil. Estamos ao vivo aqui dos estúdios de São Paulo, eu e a querida professora Josi, para tratarmos de direito tributário para a sua prova da OAB. E aí, Josi, tudo bem? Tudo bem, Edu, um prazer estar aqui. Nós estamos em São Paulo, para todo o Brasil, para passarmos, sim, as últimas dicas para que você faça uma excelente prova de tributário, que alcance as nossas 5 questões de direito tributário e, claro, todas as demais, para que estejamos juntos nessa segunda fase da OAB. E amanhã tem mais dica, não é não, Sabag? É isso mesmo, nosso último treino, né? Que você também está convidado, inteiramente gratuito. Não deixe de assistir. Amanhã tem dica o dia todo com todos os professores aqui do SERS. Muito bem, excelente. E as dicas são preciosas, né? Você estudando conosco, aquelas 5 questões, vamos acertar as 5. Essa é a jurisprudência, né? É, tem toda a razão. E Muito aí, bom. amigo, o que você já traz de primeira dica aí? Certeira? Muito bem. Vamos começar. Eu selecionei para a sua prova uma dica do empréstimo compulsório. Esse é um tributo que tende a cair. Então vamos já decorar. Já anotou aí no caderninho? Empréstimo compulsório. Tributo federal. Se é federal, ele vai ser instituído pela União. Não vai ser instituído pelo Estado membro, não vai ser instituído pelo município, nem mesmo pelo DF. Tributo federal. E ele demanda uma lei para ser criado. Esta vai ser a lei complementar. Lei complementar. Lembre-se de que onde a lei complementar estiver, a medida provisória não poderá estar. Então, ele não pode ser instituído por MP. Recapitulando, tributo federal, lei complementar. Tributo federal, lei complementar. Ô, Josi, e esse tributo, você também acha que ele pode cair? E o que você traz para nós também do empréstimo? Edu, eu tenho certeza que nós teremos sim uma questão sobre empréstimo compulsório. A banca da FGV adora cobrar sobre espécies tributárias e faz tempo que não cai sobre empréstimo compulsório. Por isso, realmente estamos apostando nessa espécie tributária. Veja, eu acredito que o nosso examinador pode perguntar quais são as hipóteses em que a União, por meio de lei complementar, irá criar o empréstimo compulsório. E o artigo 148 da Constituição Federal prevê 3 circunstâncias para que seja criado o empréstimo compulsório. A primeira, em caso de guerra externa ou sua iminência. A segunda possibilidade, em caso de calamidade pública. E a terceira e última hipótese, em caso de investimento público de caráter urgente e relevância nacional. Então, veja, apenas 3 circunstâncias para que a União crie o empréstimo compulsório. Veja lá, em caso de guerra externa ou sua iminência, calamidade pública, investimento público de caráter urgente e relevância nacional. E mais uma pegadinha que pode aparecer sobre empréstimo compulsório, eu digo pegadinha, que é o seguinte, relacionado com os princípios da anterioridade do exercício e nonagesimal, que nós sabemos que toda vez que um tributo é instituído ou majorado, esse tributo, via de regra, só poderá ser cobrado no próximo exercício financeiro e desde que respeitados mais de 90 dias, a contar da data da publicação da lei que criou ou majorou o tributo, aqui para o empréstimo compulsório, veja bem, guerra e calamidade pública, esses 2 empréstimos compulsórios não precisarão seguir os princípios da anterioridade do exercício e anterioridade nonagesimal, de modo que, se criados, poderão ser cobrados imediatamente
dada a gravidade, não é mesmo, da situação. Afinal de contas, o que adianta criar um empréstimo compulsório guerra ou calamidade pública para ele ser exigido só no próximo exercício ou ainda ter que esperar 90 dias? É perigoso, amigo, morrer todo mundo e não ter sido cobrado ainda o empréstimo compulsório. Então, atenção para essa pegadinha. Apenas esses dois empréstimos compulsórios, guerra e calamidade pública, é que serão cobrados imediatamente, porque o outro, o terceiro empréstimo compulsório, um investimento público de caráter urgente e relevância nacional, esse irá seguir a regra dos demais tributos, qual seja, terá que respeitar o próximo exercício financeiro e ainda os 90 dias. Então, cuidado, porque você tem que garantir essa questão. E aí, amigo? Excelente, Josi. E você sabe que essa questão do princípio da anterioridade, ela também tende a cair, né? Com Os certeza. princípios tributários, né? E você nos apresentou um caso de tributo que vai ser exigido imediatamente. E seria bem importante agora o nosso aluno, de repente aproveitando, não é, o nosso momento, já decorar os outros casos. Com certeza. Então nós temos os tributos que, uma vez criados ou majorados, serão exigidos imediatamente. Então você já prepare aí no seu caderninho, né? Quais são os tributos que, uma vez criados ou majorados, serão exigidos imediatamente. Aí é uma listinha pequena, nós vamos decorar e vai dar tudo certo. Ah, professor, mas eu queria entender. Não, nem precisa entender. É super legal acertar sem entender, né? Você decora agora e já era. Quais são os tributos? Vamos lá, que uma vez criados ou majorados serão exigidos imediatamente. Ó, importação, exportação, IOF, o imposto extraordinário e o empréstimo compulsório para calamidade pública e para guerra. Eu vou repetir, porque é uma listinha, você está copiando aí. Vamos de novo? Você pode copiar e já falar conosco. Então vamos, ó, importação, exportação, IOF, imposto extraordinário, que é o de guerra, né? E o empréstimo compulsório para calamidade pública e para guerra, que nós acabamos de falar. Então, tudo decoradinho. Esses tributos sendo criados ou majorados, exigidos imediatamente. Se você quiser um artigo para conferir, é o famoso 150, parágrafo 1º da Constituição. Legal, né, Josi? Porque você viu que a gente aí já explorou o tributo e já o empréstimo compulsório, né? E já exploramos o princípio da anterioridade. Uma beleza, né? Ótimo. E seguindo aqui com essa tua dica, amigo, já vamos também comentar sobre aqueles tributos que também entram, de certa forma, em uma exceção às anterioridades, quando, na verdade, criados ou majorados, não precisarão respeitar a anterioridade do exercício, mas, diferentemente desses que o Sabag comentou que podem ser cobrados imediatamente, eles terão que respeitar 90 dias. Então, veja, há toda uma logística, nós brincamos que no tributário, além de ter algumas exceções, nós temos categorias de exceções. A primeira categoria foi: o tributo será cobrado imediatamente. Sabag disse lá, imposto sobre importação, imposto sobre exportação, IOF, imposto extraordinário guerra e o empréstimo compulsório guerra e calamidade pública. Mas agora eu te falo da segunda categoria de exceção, que diz, tá bem, não precisa respeitar o próximo exercício, mas terá que respeitar 90 dias. Ou seja, terá que respeitar a anterioridade nonagesimal, que são o IPI, os casos em que houver a redução e o restabelecimento da CID combustível e do ICMS combustível, e no caso da contribuição social. Vamos com calma, vamos com muita calma, atenção. Veja, nessa categoria de exceção, eu disse que não precisa aguardar o próximo exercício financeiro, ou seja, eu não preciso esperar o próximo ano, não. Mas também não poderei cobrar imediatamente esses tributos. Terei que esperar 90 dias. Só respeita a anterioridade nonagesimal. Quais são os tributos? O IPI, nos casos em que houver redução e restabelecimento da CID combustível e ICMS combustível,
e no caso da contribuição social. Então guarde, porque princípio também é um tema muito importante para a nossa primeira fase da OAB. E se vier alguma questão referente aos princípios da anterioridade do exercício e anterioridade nonagesimal, grande chance de aparecer as exceções, não é mesmo, amigo? É isso mesmo, Josi. E nós estamos aqui fazendo as nossas apostas lá na Constituição. Já passamos por tributo, por princípios. Agora um ótimo tema, Josi, as imunidades, né? Então, assim, vocês poderão enfrentar lá na prova o artigo 150, inciso 6º, alíneas A, B, C, D e E. Vale a pena, né, Josi, o nosso aluno dar uma lida antes da prova nessas 5 alíneas. Nós vamos aqui, de repente, fazer um investimento em uma partezinha, né? E aí depois você pode estudar por sua conta as outras alíneas. Então, Josi, tá? Nós que estamos nesse momento de energia, né? As coisas estão vindo aqui para nós. É isso aí. Eu pensei na linha C. Poxa, a linha escolheu C, bem. Não é? Por que a linha C? Porque ali nós temos 4 pessoas jurídicas, 4, que são imunes a impostos. Então, assim, já vamos decorar essas 4 pessoas, né? Tem um montão de coisas ali para a gente falar, depois até vou passar a bola para Josi, e aí você complementa sempre brilhantemente. Então, quais são as 4 pessoas jurídicas ali da linha C? Artigo 150, inciso 6º, a linha C. Então vamos, ó. Partidos políticos, incluindo até as fundações, né, deles. 2, sindicatos de trabalhadores. Trabalhadores, mesma coisa que empregados, tá? Legal. 3, instituições de educação, tá? E 4, entidades de assistência social. Então, 4 pessoas jurídicas imunes. Tá bem da linha C. Vamos falar de novo? Partidos políticos, incluindo as fundações, sindicatos de empregados, que são os trabalhadores, muito cuidado com a pegadinha, né? Eles vão botar lá sindicato patronal ou sindicato do empregador. Não pode cair, né? O que mais? Instituição de educação e entidade de assistência social. Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, isso mesmo. Então, Josi, nosso aluno já decorou. Aí você não acha uma linha boa? Eu acho excelente essa linha. E é bem isso, Sabag. A FGV, ela gosta de imunidade. Gosta de imunidade e pode muito bem realmente cobrar essa linha. Mas eu vou apostar. Depois, amigo, vamos ver quem que vai acertar aí, não é? Aumenta o poder de fogo. Opa! Eu vou apostar na linha A. Artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição Federal, que trata sobre a imunidade recíproca. A imunidade recíproca, ela veda a cobrança de impostos com relação aos entes federativos, de modo que os entes federativos, eles não poderão cobrar impostos uns dos outros. A União não vai poder cobrar, por exemplo, o imposto de renda sobre a renda oferida pelos municípios, estados e Distrito Federal. Da mesma forma que os municípios não poderão cobrar IPTU dos imóveis em nome da União ou dos estados e Distrito Federal, é a mesma coisa para os estados e Distrito Federal. Eles não vão poder cobrar IPVA sobre os automóveis em nome da União e dos municípios. Essa é a imunidade recíproca que veda, portanto, aos entes federativos cobrarem impostos um dos outros. Mas cuidado! Cuidado porque os entes federativos, eles não poderão cobrar impostos um dos outros, mas eles podem cobrar as demais espécies tributárias. Eles poderão cobrar taxas, contribuições de melhoria, contribuições, bem como o empréstimo compulsório. Então, muita atenção com isso. E vou até dizer mais, vou arriscar. Eu acredito, amigo, que também pode perguntar o nosso examinador que essa imunidade ela é extensiva para mais 2 pessoas, que são lá as autarquias e fundações públicas. O que você acha disso? É ótimo. É. E a jurisprudência, então, firme no tema, eles adoram, né? Adoram. Então, guarde. Nós temos que a imunidade recíproca, ela pode sim ser extensiva para as autarquias e fundações públicas. Agora, desde que preencham 4 requisitos.
Não adianta ser autarquia ou fundação pública para fazer jus à imunidade, não. Terão que preencher 4 requisitos, que são eles. Primeiramente, cumprir as suas finalidades essenciais ou qualquer uma delas decorrentes. Segundo requisito, serem instituídas e mantidas pelo poder público. Terceiro requisito, não podem cobrar preço e nem tarifa. E quarto e último requisito, não podem entrar na concorrência privada. Vamos de novo? Vamos só para você captar e acertar essa questão. Então veja lá, a imunidade recíproca pode ser extensiva para quem? Autarquias e fundações públicas. Basta ser autarquia? Basta ser fundação pública? Não. Deverão preencher 4 requisitos. Quais são? Primeiro, cumprirem as suas finalidades essenciais ou qualquer uma delas decorrentes. Segundo requisito, serem instituídas e mantidas pelo poder público. Terceiro requisito, não cobrarem preço e nem tarifa. E o quarto e último requisito, não entrar na concorrência privada. Agora, amigo, já que você disse da jurisprudência, o que o Supremo diz sobre empresas públicas e sociedade de economia mista? Será que tem imunidade? Nossa, excelente, né, Josi? Porque nós temos ali aquela pergunta que vai até a literalidade do texto constitucional e temos a pergunta que explora a jurisprudência. E esse tema que você suscita, né, passou a bola e aí vou fazer agora o gol, né? Exatamente. Ele cai tanto de primeira quanto de segunda fase lá em tributário. Né? Então, aliás, nossa segunda fase está no capricho, né, amigo? Capricho. Você que vai estudar conosco, aí venha animado, porque já está com o nome na lista. Já, com certeza. Esse curso, em particular, foi preparado mais ainda no capricho, não é não, Edu? Bom, vamos dar aquele segredo, né? Tributário, proporcionalmente, é a área que mais aprova, né? É bom que se diga. Diga. Pode repetir, amigo, porque o chefe não está ouvindo, não. É isso aí. Realmente, então, gente, vamos à dica. Olha lá. A jurisprudência, ela, então, teve que enfrentar casos de empresas públicas e sociedades de economia mista. E que casos foram esses? Se elas eram imunes ou não. Ora, se o 150, parágrafo 2º, estende a imunidade para autarquias e fundações públicas, porque ambas, como naturalmente se diz, detêm a personalidade de direito público e governo não pode cobrar imposto de governo, como que fica a questão com as empresas públicas e com as sociedades de economia mista, que, como regra, detêm personalidade de direito privado? Aí é que foi o dilema. E a questão chegou ao STF. Então, assim, você tem que saber que, em condições normais, uma empresa pública e uma sociedade de economia mista vão pagar os seus impostos. Por quê? Porque elas não são, digamos, o governo. Elas não detêm personalidade de direito público, mas de direito privado. Tudo bem até aqui? Agora, o STF analisou alguns casos em que essas entidades exerciam atividades com estatalidade, muitas vezes em regime de monopólio, né? Como se autarquias fossem, podemos assim dizer. E o STF entendeu que elas, por exceção, eram imunes. Então, o que nós temos? Vamos lá, casos retumbantes já cobrados pela FGV. Nós temos, como empresas públicas, os Correios. Que já caiu em segunda fase, pode cair agora em primeira fase. Exatamente. Tá? Correios, empresa pública imune. Vamos para você guardar. Correios, empresa pública imune. Muito bem. A Infraero. Excelente exemplo. Empresa pública imune. Beleza? Sociedades de economia mista, nós temos algumas, talvez o nominho pode soar assim, eles vão pedir até isso, mas já caiu. Né? Temos um caso retumbante da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia. A CAERD. CAERD. Né? Muito bem. E temos alguns hospitais gaúchos que são sociedades de economia mista e que têm a maior parte do capital social estatal. Então pode ter alguma pegadinha nesse sentido. Então assim, para recapitular. Empresa pública, sociedade de economia mista, tributação normal. Agora, se eles vierem, né, Josi, assim,
uma empresa pública que desempenha atividade com estatalidade, ainda pode até citar o Correio Aéreo e o Serviço Postal, citando os Correios, imune. Ou a infraestrutura aeroportuária, está fazendo menção à Infraero, imune. Né? E citando o CAERD, né? Imune, como Sociedade de Economia Mista, ou uma entidade hospitalar que detém na maior parte do capital social, o Estado, né, a participação do Estado, mesmo sendo Sociedade de Economia Mista, imune. Eu acho que eles têm que deixar muito claro para o aluno acertar, né? Como sempre fizeram, né, Josi, nessa parte. Com certeza, amigo. Escute, você falou dos hospitais de gaúchos porque estava lá em Porto Alegre, amigo? Foi por isso? Sabag chegou hoje aqui direto no curso de Porto Alegre. Isso mesmo. Tava frio lá, amigo? Olha, tava, hein? Aliás, eu nem tirei minha blusa. Né? Vocês viram como que é? Olha que eu passando frio porque o ar-condicionado tá ligado. Sabag aí, de casaco, brincadeira, gente. Não tá tão frio assim, não. Bom, vamos então mais um pouquinho de imunidade ou passamos já para outro tema? Você que manda. Aqui nós estamos no bate-bola. Então vamos lá. Só por chamar a atenção aqui, não se esqueçam. Os templos de qualquer culto também são imunes dos impostos. E ainda temos que lembrar que tudo, mas exatamente tudo que estiver em nome das instituições religiosas, desde que cumpram a sua finalidade, não irão pagar impostos. Como assim? Na hora da tua prova, e essa questão eu estou esperando há tempo em primeira fase, a hora que o examinador mencionar que está em nome da instituição religiosa e cumpre a finalidade, você vai dizer, tem imunidade, não incide imposto. Quer ver um exemplo? O carro do padre, em nome da instituição religiosa, não vai pagar IPVA. Está em nome da instituição religiosa e cumpre a finalidade, claro que sim, leva a palavra de Deus aos seus fiéis. Então, tudo que estiver em nome da instituição religiosa e cumprir a finalidade, não paga imposto. Ainda que essa instituição tenha vários imóveis e resolva alocá-los para um terceiro. Se com o dinheiro da locação utilizar para as suas finalidades, esses imóveis não vão pagar IPTU, porque está em nome da instituição religiosa e cumpre a finalidade. Tá certo? E aqui só uma questãozinha que me preocupa, até falando de jurisprudência, Edu, porque a gente sabe que tributário, ao menos em tributário, né, Sabag, cai bastante jurisprudência. Maçonaria, Supremo Tribunal Federal entendeu que não é religião, que não é credo, não é religião e por essa razão não tem imunidade. Então, maçonaria tem que pagar impostos. Fica aí a dica. Excelente. Você viu, Josi, que ó, nosso investimento... Exploramos, estamos no artigo 150, inciso 6º. Exploramos a linha C, não é? As 4 pessoas jurídicas, a que fiz menção. Aí fomos para a linha A e até parágrafo 2º do artigo 150, quando falamos de fundação pública e a autarquia. E agora a Josi já nos brindou com a linha B de bola. Então, assim, estamos bem em imunidade. Você fique atento, atenta, porque eles poderão cobrar. Falamos de tributos, empréstimo compulsório, acho que vale um investimentozinho aí no tributo. Eu estou pensando nele agora, Josi. E aí, de repente, vamos que vamos, porque aqui a gente faz no improviso, porque acreditando nas boas energias, né? Com certeza. Não, a gente sempre comenta isso. E aí, vamos preparar a aula? Sabag fala, não, vamos lá e vamos dizer o que vem, o que estão dizendo para nós. São as energias. São as energias, eu acredito. É isso aí. Então, sabe, Josi, eu estou pensando na taxa. Esse tributo, ele é muito importante, tem súmula vinculante, né? E a FGV adora uma súmulazinha vinculante, né? Olha, tem que estar com a leitura em dia. Então, vamos às taxas? Primeira coisa, anote o artigo que você tem que dar uma lida. 145, inciso 2º da Constituição. Você vai dar uma lida ali, um abre-alas da matéria taxa. Aí você vai ver que nós temos 2 tipos de taxa no Brasil. Tá? Vamos decorar. Taxa de polícia, taxa de serviço. Vamos aos sinônimos? Taxa de polícia, também chamada taxa de fiscalização.
Taxa de serviço, taxa de utilização. Tá? Então vamos decorar. Taxa de polícia ou de fiscalização, taxa de serviço ou de utilização. Eu vou, Josi, investir aqui agora um pouquinho na taxa de serviço. Tá certo. A taxa de serviço vai ser cobrada se União, Estado, município ou Distrito Federal, porque o tributo pode ser federal, estadual, municipal. Vamos chamar de Estado, então. Se o Estado nos prestar um serviço público, aí eu vou pagar uma taxa de serviço. Agora vem a pergunta. Qual é a cara do serviço público que vai ensejar a taxa no Brasil? Nós vamos decorar. Aí eu vou passar a bola para a Josi. A partir daqui. Qual é a cara do serviço público que enseja a taxa de serviço no Brasil? Vamos decorar? É o serviço público específico e divisível. Então você já fala, chame o papai, aí chame a mamãe, chame o marido, a esposa, os filhos, todo mundo falando. Específico e divisível. Quais são as pegadinhas? No lugar de específico, eles vão escrever inespecífico. Para tentar nos pegar, nós não vamos cair. No lugar de divisível, eles vão escrever o quê? Indivisível. Nós não vamos cair. E no lugar da partícula E, eu já vi, eles trocaram por ou. É o que nós chamamos de questão com ânimos ferrantes. E você não pode perder isso. Estamos bem? Então, específico e divisível. Beleza? Ó, vou até aqui. Todo mundo bem. Serviço público específico e divisível. Beleza? Ô Josi, e esse tema, o que você acha? Dá para eles investirem bem, né? Ah, com certeza. E eu digo até mais, Edu, com relação às pegadinhas, você abordou muito bem, que realmente pode ter essa pegadinha, serviço público específico e divisível ou divisível, mas eu acredito que as pegadinhas também podem ser com relação a dizer qual é o serviço e se pode ser cobrado essa taxa. Isso mesmo. A exemplo, iluminação pública. Será que pode ser cobrada essa taxa de serviço público específico e divisível? Nessa hora, meu querido, você deve pensar da seguinte forma. Pergunte para si mesmo se é, primeiramente, um serviço público, se é um serviço específico e se é divisível. Se você tiver sim para essas 3 perguntas, aí você dirá, sim, é constitucional essa cobrança. Veja no caso da iluminação pública. É serviço público? Sim. É um serviço específico? Específico, você olha para o serviço e sabe exatamente qual é o serviço prestado? Sim, iluminação pública. Mas será que é divisível? Divisível é quando eu consigo mensurar o quanto cada contribuinte está se valendo daquele serviço. E eu não consigo fazer isso para a iluminação pública, não. Não tem como eu mensurar o quanto cada contribuinte está utilizando da iluminação pública. Imagine falar que fica 10 minutos embaixo do poste, eu já fico mais 20, não tem como. Então é um serviço indivisível e por essa razão que o Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional a cobrança de taxa sobre a iluminação pública. Nesse sentido, a súmula vinculante número 41 é inconstitucional cobrar taxa sobre a iluminação pública. Mas há quem diga, mas eu pago tributo sobre a iluminação pública. Realmente, nós pagamos, sim. Mas o que a gente paga hoje não é taxa de iluminação pública, é a contribuição de iluminação pública, que está prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Pensando naquele jeitinho brasileiro, né, Edu? Eu sempre brinco, mais ou menos 15 dias depois que o Supremo declarou inconstitucional a taxa, tivemos uma emenda à nossa Constituição que inseriu o artigo 149-A para trazer então a contribuição de iluminação pública. Se não dá de um jeito, dá de outro. Se não dá de taxa, dá de contribuição. E é isso hoje que nós temos. Então não pode ser cobrado taxa sobre a iluminação pública. Também não pode ser cobrado taxa sobre a segurança pública, tema que já foi cobrado em segunda fase e pode muito bem cair agora em primeira fase. E também não pode ser cobrado taxa sobre a limpeza de ruas e logradouros. A limpeza pública de ruas e logradouros não pode ser remunerada por meio de taxa. E aí você vai perguntar, ora, então que serviço que pode ser remunerado por meio dessa taxa?
o que já caiu também várias vezes em primeira fase, em segunda fase. Súmula vinculante de número 19 é a taxa de coleta de lixo individual. Essa sim é constitucional. A limpeza pública não pode ser cobrada taxa, mas a coleta de lixo individual poderá ser remunerada por meio de taxa. Excelente. E esse caso é a danada da súmula vinculante 19, não é isso mesmo? Exatamente. Mais uma. Então, veja, na matéria taxa, nós já temos aí 2 súmulas vinculantes. Eles gostam de reproduzir e pedir para vocês, se vocês consideram o texto válido. Uma vez, não faz muito tempo, as letras trouxeram súmulas, né? Foi! O próprio enunciado dizia, de acordo com as súmulas vinculantes. Para ver quem está com a súmula em dia. Então, procurem ver, né? Bom, gostamos aí desse tema e apostamos nele e queremos que vocês estejam conosco, tá? Agora, Josi, vamos ainda explorar mais um pouquinho de Constituição e daqui a pouco migraremos para o CTN. Nós estamos medindo o tempo, temos ali 29, né? 29. Mas eu tô tranquila, porque amanhã tem mais dica. E nós costumamos o quê? Inovar as dicas. Ah, é verdade. O que a gente não falar aqui hoje, a gente vai falar amanhã. Por isso que você tem que somar aí o nosso poder de Quero ataque. saber quem é que vai estar conosco amanhã no último treino. A minha aula de Sabag será amanhã às 13 horas. É isso aí. Tudo com novas dicas, tá? Então vamos lá. Eu pensei em um princípio que costuma sair do padrão, né? Então você vai anotar o número para ler em casa. Artigo 151, inciso 1º. 151, inciso 1º da Constituição, tá? Nome dele: princípio da uniformidade geográfica. De repente, na prova pode vir como uniformidade tributária. Tudo a mesma coisa, tá? Então você já sabe o nome, já sabe onde ele mora, 151, inciso 1º. Agora, como que ele pode virar teste de primeira fase? É assim, os princípios tributários estão no artigo 150, basicamente. E eles estão voltados para quem? Para a União, Estado, Município e Distrito Federal. Legalidade, anterioridade, isonomia e retroatividade. Os princípios servem para quem? Estão no 150. União, Estado, Município e Distrito Federal. Você viu que nós estamos no 151, no inciso 1º. E o 151, tudo que ele fala ali, você tem 3 incisos, eu só estou batendo aqui no inciso 1º. Tudo que ele fala é só para a União. Então esse princípio é só para a União. Esse princípio é só para tributos federais. Então guarde isso. O princípio da uniformidade geográfica é só para a União. É só para tributos federais. Não estou falando ainda o que ele significa. É o jeito que eles costumam pedir em concurso. Não é? E aí, Josi, podemos, resumidamente, falar para os nossos queridos alunos o que significa esse imposto, esse princípio. Imposto, mas é que vai falar de imposto. Esse princípio fala de imposto. Então, qual que é a ideia? Guardem, vou passar a bola agora para a Josi, a gente vai nesse bate-bola. E, Josi, então vamos dividir com o nosso aluno o que significa o princípio da uniformidade geográfica. Você já sabe que só serve para tributos federais. Josi. De acordo com o artigo 151, inciso 1 da Constituição Federal, é vedada à União instituir tratamento diferenciado na tributação com relação às demais regiões do nosso Brasil, salvo para concessão de incentivo fiscal. Isso significa dizer que a União, ela não pode querer cobrar, por exemplo, o IPI a R$5 lá na região sul, R$5, 5% na região sul, 5% na região sul, e cobrar o IPI a 10% no norte e nordeste. Isso viola a uniformidade geográfica. Só é possível essa diferenciação na tributação quando houver incentivo fiscal. Concessão de incentivo fiscal permite, caso contrário, jamais. Certo? Legal. Então aí, Josi, podemos agora dar um pulinho lá no CTN. Bora! Vamos enfrentar algumas questõezinhas ali de CTN? Então, vamos lá. Vamos lá. Crédito tributário. Então, assim, adorei o tema. Você tem a primeira coisa é a divisão da matéria em 3 departamentos. Então você tem suspensão,
extinção e exclusão do crédito. Vamos guardar aí as palavrinhas? Suspensão, extinção e exclusão do crédito. Eu já vi aluno trocando por um lapso, não vai acontecer com você, trocando exclusão com extinção. Não pode. Suspensão, extinção, exclusão. Tá joia? Eu vou falar um pouquinho, depois passarei para a Josi, sobre exclusão. Até porque porque são duas hipóteses. Ele está de sacanagem. Assim o nosso aluno, até porque, né, Josi? Nós temos lá 6 incisos para as causas suspensivas e 11 incisos para as causas extintivas. Então a gente começa pelas beiradas, ó, porque aí a gente até pode conseguir guardar tudo. Olha lá, 2 causas excludentes. 2. Isenção, anistia. Isenção, anistia. Então a isenção e a anistia fazem o que com o crédito tributário? Excluem-no. A isenção é uma causa excludente, a anistia é uma causa excludente. Uma pequena dica desses 2 institutos bem amplos, né? Isenção é para tributo, anistia não é para tributo. Anistia é para penalidade. Pode até, de repente, vir por meio de uma multa. Tá? Então, qual a diferença básica, elementar entre isenção e anistia? Isenção é para tributo, anistia não é para tributo. E ambas fazem o quê? Excluem o crédito tributário. Beleza, Josi? E agora, eu quero saber, você quer que eu diga as hipóteses de extinção ou de suspensão, amigo? Vamos lá, de repente a gente vence. Aqui já são 3 capítulos. Então, bora lá. Gente, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão no artigo 151 do CTN. E como meu amigo disse, são realmente 6 incisos. Lá no artigo 151 do CTN, nós temos que a moratória, o depósito do montante integral, recurso e reclamação na esfera administrativa, concessão de liminar em mandado de segurança, concessão de liminar ou tutela em qualquer tipo de ação e parcelamento são hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Calma, são 6 incisos, mas não vou fazer isso com vocês, não. Não vou fazer que vocês decorem esses 6 incisos. Edu tem uma palavrinha aqui mágica que já salvou muita gente na prova da OAB. Não é mesmo, amigo? É, Josi, essa palavra, ela permite que você guarde esses 6 incisos com facilidade. Não é? Qual é a palavrinha? Moderecopa. Moderecopa. Pode anotar, você que está aprendendo hoje, mas muitos de vocês já sabem a palavra, não é? Então é só decorar. Aí uma vez o aluno falou, professor, mas se eu me lembrar da palavra e não souber a que se refere, aí é muito difícil. Não, e a prova é objetiva, você vai preenchendo, não tem erro, não tem como errar. Moderecopa, causa de suspensão. Moratória. Depósito do montante integral. Reclamações e recursos administrativos. Tanto a concessão da liminar quanto a concessão da tutela. E parcelamento. Moderecopa. Aí você vai escrever do ladinho assim da prova, moderecopa, e vai puxar as causas suspensivas. Aí, Josi, o nosso aluno já guardou isenção e anistia, excluem o crédito. Já guardou moderecopa, suspendem o crédito. O que for diferente vai ser causa extintiva. E aí, você não precisará decorar aqueles 11 incisos que estão no artigo 156 do CTN para saber quais são as hipóteses que extinguem o crédito tributário. Já pensou você ter que lembrar lá na hora da prova pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição, decadência, consignação e pagamento, dação e pagamento de bem imóvel, conversão do depósito em renda, decisão administrativa irreformável, decisão transitada em julgado? Não precisa. Não precisa. E eu vou falar até mais, Edu, que esse teu macete tem até como nós tirarmos uma prova real no dia da prova. Como assim? Ora, o Edu falou o seguinte, você já sabe que isenção e anistia são hipóteses de exclusão do crédito. Já sabe que o moderecopa são hipóteses de suspensão. De modo que o que não for isenção e anistia, que é exclusão, o que não estiver no moderecopa é suspensão, você já sabe então que vai ser extinção. Mas eu ainda digo o seguinte, Edu, tirando isenção
que termina em ão e a hipótese de exclusão, todo o resto que terminar em ão é hipótese de extinção. Então, na hora da prova, você viu lá, terminou em ão, compensação, ão, extinção. Transação, ão, extinção. Prescrição, ão, extinção. Então, tudo que terminar em ão, tirando isenção, que você já sabe que é a hipótese de exclusão, todo o resto que termina em ão é hipótese de extinção. O que você acha? Adorei o macete. Vamos ganhar essa questão ou não? Com certeza, até o aluno fala, não quero acertar, ele acerta. Acerta. Não quero acertar. Né? E você sabe, Josi, que aqui nós temos o crédito tributário. Nossa, é uma probabilidade muito grande de você ser cobrado nesse tema. Vamos até explorar, já que a decoreba ela está sendo bem sucedida, né? Ó, isenção e anistia, exclusão. Moderecopa, suspensão. Como que a gente pode somar esses dois elementos numa questão que tem transitado aí com frequência na sua prova? Interpretação literal. Bacana. A interpretação literal, ela está lá no 111 do CTN. Já pode marcar aí para você dar uma lidinha. 111. Ali você tem 3 incisos. Eles podem pedir a decoreba, quais são os 3 casos de interpretação literal. Você vai decorar o 111. Agora, o inciso primeiro tem tudo a ver conosco. Quem chegou aqui já consegue decorar o inciso primeiro do 111. Sabe o que está escrito lá? Que interpretação literal é para exclusão do crédito, olhando aqui para minha mão, e suspensão do crédito. Moderecopa. Falamos junto. Aí que fácil. Então, assim, como que você vai interpretar uma lei de isenção? Literalmente. Como se interpreta uma lei de anistia? Literalmente. Como se interpreta lá no Moderecopa uma lei de parcelamento? Literalmente. Imagina, que legal. Então, assim, fique atento, atenta. 111. Dê uma lidinha nos outros incisos. São só mais 2. Só mais 2, né? Podemos até falar outorga de isenção. Que repete, na verdade, o que está no inciso. O inciso primeiro é verdade. E dispensa do cumprimento de obrigação acessória. Matou mais essa questão, amigo. Mais uma. E cai em interpretação literal. Né? E como cai? Legal. Então, estamos aí. Interpretação literal. Josi, posso abrir mais um tema e te passo? Manda aí. Vamos lá. Obrigação tributária. Poxa, obrigação tributária, tá aí um tema que eu acredito realmente que vai cair nessa primeira fase. Obrigação tributária tem previsão no artigo 113 do CTN. A obrigação tributária, ela será de 2 formas. Será ela principal e acessória. A obrigação tributária principal, ela tem por objeto o pagamento. Pagamento de tributo ou penalidade tributária. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, a obrigação tributária principal é aquela que o sujeito põe a mão no bolso para pagar. Não importa o que ele vai pagar, não importa se ele vai pagar tributo ou penalidade, o que importa é, colocou a mão no bolso para pagar, é a obrigação tributária principal. Agora, e com relação à obrigação tributária acessória, Edu? O que você acha? É excelente. 113, parágrafo 2º. E é fácil guardar. É tudo que não for principal. A obrigação acessória são os chamados deveres instrumentais. Mas assim, professor, sabe, professora Josi, guardar isso já não dá. Então, vamos de novos exemplos. Se a obrigação principal é pagar o tributo, pagar a multa, o que não for pagamento é acessória. Emitir nota, entregar uma declaração, escriturar livros fiscais, são as chamadas obrigações acessórias. Guarde, 113, Josi falou parágrafo 1º, obrigação principal do CPN. 113, parágrafo 2º, obrigação acessória. Agora, Josi, aquela pegadinha para eles. E se um camarada não cumprir a obrigação acessória? Parece que o descumprimento da acessória vira o quê? Obrigação tributária principal com relação à penalidade. É só você pensar da seguinte forma. Se você esquecer de entregar sua declaração de imposto de renda, declaração de imposto de renda é obrigação acessória. Se você esquecer de entregar sua declaração de imposto de renda, o que vai acontecer contigo? Tem que pagar a multa. E pagar é o quê? Pôr a mão no bolso. E pôr a mão no bolso é obrigação tributária principal. Nesse sentido, o artigo 113, parágrafo 3º do CTN diz:
A inobservância de uma obrigação tributária acessória converte-a em principal com relação à penalidade tributária. Excelente. E assim, eu estou gostando das nossas dicas, né? Porque são dicas que, olha... E a gente não combinou. Não combinamos. E assim, podemos até fazer uma aposta, porque falar numa prova, ter uma prova de tributário sem crédito, sem obrigação, sem princípio, sem tributo, sem, enfim, é quase tudo na matéria, né? Então, é isso. Gente, tributário é uma matéria pequenininha. Foca nessas dicas de hoje e no nosso último treino e vamos garantir as nossas 5 questões. Você vai perceber como faz a diferença. Infelizmente, tem gente que não entra por conta de uma questão. Dá uma dor no coração, não dá não, amigo? Tributário você vai garantir, hein? Por favor. É. Ô, Josi, e apenas para arrematar a questão das obrigações, já que nosso aluno dominou que é a obrigação principal, ato de pagar, obrigação acessória, tudo que não for pagamento, lembre-se de que elas são autônomas, elas são independentes. Professor Sabac, professora Josi, tem como então uma pessoa ter obrigação acessória e não ter obrigação principal? Claro. Tem. Sim. E vai agora permitir que a gente volte só um pouquinho a tema que já foi falado. Pense na isenção. A isenção que exclui o crédito tributário, a gente já aprendeu. O camarada que é isento de um determinado imposto, ele não vai pagar. Então ele não vai ter obrigação principal. Aí pensa no ICMS, ele não paga ICMS, tá, beleza. Mas aí na hora que ele vai transportar a mercadoria, ele não tem que andar com nota? Claro que ele tem. Como é que ele vai andar sem nota? E a nota não é obrigação acessória? Então guarde. É possível você não ter uma obrigação principal e ter uma obrigação acessória. O exemplo que eu dei é o exemplo da isenção, tá bem? Então, eu já vi a prova perguntando se aquela máxima lá do direito civil, que o acessório segue o principal, se aplica aqui. Não se aplica. De jeito nenhum. Não se aplica. Você viu, não tem nada de Você acessório. serviu pra lá, né? Serviu pra lá. Como é que o acessório vai seguir o principal? Isso aqui não tem nada a ver. Você acabou de ver que ele tem uma obrigação acessória, tem que emitir nota, mas ele não teve obrigação principal porque ele estava isento. Aí, Josi, ali na obrigação tributária, nós que exploramos as obrigações, tem lá o sujeito passivo, hein? Contribuinte responsável. Por exemplo, essa matéria responsabilidade que é gigante, né? Você não acha que também, Josi, eles podem pedir um artigo lá de responsabilidade? Com certeza. Considerando que vai do 128 ao 138 do CTN, qual artigo aí, amigo, você acha que poderia cair? Olha, tem algumas opções. O que nós falarmos hoje, a gente combina, né? Amanhã nós falaremos diferente. Mas o que você acha, Josi, do 133 ali, do CTN? E, em resumo, é o quê? O camarada que quer comprar uma empresa. Daí a empresa tem um passivo tributário. Vamos dizer que eu queira comprar o SERS. Pronto. Vou comprar o SERS. Posso comprar o SERS? Pode comprar o SERS. Aí a Josi vai querer saber o quê? Como qualquer comprador de empresa, qual que é o passivo tributário. Aí tem um passivo tal, X. Aí a pergunta que se faz, quem que banca esse passivo? É quem compra? Então, se você souber a resposta, você vai saber quem é o responsável. Artigo 133 do CTN. E aí, Josi, tem várias coisas ali que o nosso aluno pode saber. Gente, aqui o cuidado é o seguinte. Eu sempre digo que essa modalidade de responsabilidade tributária, ela é muito tranquila, mas também é tranquila de errar na hora da prova. Então, algumas atenções devemos ter nesse ponto. Veja, primeiro de tudo, aquele que compra um fundo de comércio, estabelecimento comercial, mas que continuar a exercer a mesma atividade, esse sim será responsável por pagar a dívida tributária desse fundo de comércio, estabelecimento comercial adquirido. Não importa se ele vai mudar o nome, não importa. O que importa para que ele tenha a responsabilidade é que ele continue a exercer a mesma atividade. Eu brinquei com o Sabag, mas vamos para o exemplo. Eu, Josi, vou comprar o SERS, Complexo de Ensino Renato Saraiva. Eu posso até mudar o nome, agora vai ser Complexo de Ensino Josiane Minardi.
Eu vou continuar a exercer a mesma atividade, preparação para o exame da OAB, vou manter o professor Sabag aqui no nosso curso, no nosso corpo docente, tudo bem. Mas aí, então, a pergunta é, haverá responsabilidade tributária do adquirente? Haverá. Mas como que essa responsabilidade tributária será? Será ela integral ou subsidiária? Como que funciona? Diga aí, Edu, como que a gente faz para saber se a minha responsabilidade de adquirente será integral ou subsidiária? Então, já que você vai abrir o 133 lá do código, fique atento, fique atento. Nós temos 2 incisos. O inciso primeiro mostra a responsabilidade integral do adquirente se o alienante cessar a prática comercial. Agora, o inciso segundo mostra a responsabilidade subsidiária do adquirente se o alienante se mantiver na praça, podemos dizer, com outras atividades, ou interrompendo os seus negócios, retomá-los em até 6 meses. Eu já vi pegadinha desses 6 meses aí. Então, assim, uma diquinha antes já é. Tá? Então, vamos de novo? Quem que é responsável? Bom, quem compra. Beleza. Aí o peso da responsabilização. Quem compra. Aí, inciso primeiro, integral. Aí depende de quem? Do comportamento do alienante. Se o alienante cessar a prática comercial. Vamos dizer que o professor Renato vai viver de sombra e água fresca. Exato. Muito bem. E o inciso segundo, responsabilidade subsidiária. Subsidiariedade não é aquela em que não é aquela que impõe uma ordem de preferência a ser seguida, não é necessariamente. E aí significa que o professor Renato vai ser chamado, não é ele que é o alienante, e as 12 que adquiriu também. Então, os dois vão ser chamados numa ordem de preferência a ser seguida. Em primeiro lugar, o alienante, o professor Renato, para depois as 12 adquirentes. Mas você viu as condições, desde responsabilidade subsidiária, desde que o alienante se mantenha na prática, ou interrompendo os negócios, retome-os em até 6 meses. 133, né, gente? Uma beleza para cair aí na pauta. Fica atento, vamos comemorar juntos, né? Aliás, quero saber quem de vocês estará conosco na nossa segunda fase da OAB. Mandem aí pra gente pelo nosso Instagram. Eu e Edu, nós gravamos um videozinho para dizer que hoje é aniversário do nosso CEF, 50 anos. Legal. O site está todo em promoção. Mas diga aí, quem de vocês estará conosco na nossa segunda fase da OAB? E sabe, Edu, que eu estou tendo uma ideia aqui? Diga. Não sei se você vai gostar, mas eu estou adorando essa nossa revisão, assim. É tudo de improviso. Estou pensando da gente fazer uma revisão dessa na nossa segunda fase. O que você acha? E aí, o que vocês acham? Vamos Querem fazer, uma aliás, revisão? porque era mais de uma. Viu? Apesar que a nossa agenda é um pouquinho cheia, mas a gente vai coincidir, não é? Quando eu vier a São Paulo para ministrar aula no nosso presencial, eu já aproveito com o Sabag e fazemos aqui uma revisão. Um bate-bola, né? Muito bom. Acredito que esse curso merece mais revisões, sim, Edu. O nosso aluno, ele é show, né? Então, você estando conosco, é o que eu digo. Você está com as equipes mais preparadas do Brasil. Isso em tributário, isso em penal e civil trabalho, o SES, você está super bem acompanhada. Então, a qualidade é... Quantos anos, Edu, você tem de cursinho para OAB? Aí você tocou naquele dado cronológico delicado. São 23 anos preparando para a OAB. Olha aí, eu tenho certeza que tem muita coisa para passar para nós. A gente sempre diz que tem algo, né? A gente tem algo para dizer e ajudá-los. E sempre fazemos com a mesma motivação para inspirá-los, né? E, Josi, nós temos ali uns minutinhos. Bora, vamos revisar a revisão. Sabe o que eu pensei agora? Dívida ativa. Bom tema. E aí, seguinte, existe uma presunção de legitimidade da dívida ativa. Quando o valor crédito tributário correspondente ao crédito é inscrito, ele deixa de ser crédito tributário para ser dívida ativa. Inscrito onde? Na Procuradoria. Então, nós falamos de dívida ativa, está na Procuradoria. É o crédito tributário inscrito. Bom, e aí uma vez na Procuradoria, o cliente chega e fala, eu estou com 1 milhão inscrito em dívida ativa. A pergunta que se faz, a presunção de legitimidade é absoluta ou relativa? Se você disser que é absoluta, significa que aquela dívida ativa é incontestável. Quer dizer, ninguém pode discutir.
Precisa nem contratar advogado para te defender. Não precisa contratar advogado, quer dizer, o fisco já tem direito a pegar aquele dinheiro, independentemente de defesa? Ora, por favor, gente, a presunção de legitimidade da dívida ativa, ela é relativa. Relativa. E aí eu já vi a prova pegando a expressão latina. Relativa significa iuris tantum. Iuris tantum. Guarde a expressão latina. Professor, mas de onde o senhor está tirando isso? 204 do CTN. 204 do CTN. Tá bem? Então guarde isso. Presunção de legitimidade da dívida ativa, uma presunção relativa. Se é relativa, não é absoluta. Tá? Vou falar bem baixinho para você não ficar com outro nome da expressão latina. Absoluta é iuris et de iure. Tá? Mas, não, por favor, você guardando que é relativa ou iuris tantum, nós estamos bem. Né? Aí, Josi, vou lhe passar a bola agora, provocando, porque tem uma questão lá que a FGV está pedindo em primeira fase e segunda fase, e tem a ver com a dívida ativa. E a pergunta é assim, quando a pessoa já está em dívida ativa, aí ela fica desesperada e começa a vender bens. Porque ela acha que aquilo ali vai resolver a vida dela. Ah, não vou dar o dinheiro, o meu patrimônio para o fisco, não vou sair vendendo. É complicado. Complicado, porque se ela vender os bens após a inscrição em dívida ativa, sem deixar bens suficientes para pagar a dívida tributária, será considerado fraude à execução fiscal. E aí é triste, gente. Então, cuidado. Após a inscrição em dívida ativa do nosso contribuinte, se ele começa a vender bens de forma a não deixar bens suficientes para pagar a sua dívida tributária, artigo 185 do CTN, será considerado uma presunção de fraude à execução fiscal. Viram? Isso é muito importante. Eu acho que estava aí recentemente nas provas, esse provando toda hora. Toda hora. fase. Não sei por que a FGV gosta tanto desse tema. Gosta mesmo. Vamos ficar espertos, né? E aí, nós temos aqui no nosso marcador, temos ainda 3 minutinhos. Eu acho, Josi, que dá para a gente fazer uma coisa rápida, mais uma dica e já caminhar para o fechamento. Sabe o né? que veio agora, já que falamos de CDA? A súmula 392 do STJ, que diz o seguinte: a inscrição em dívida ativa, ela deve conter todos os elementos que nós temos lá no artigo 201 do CTN, 201, 202 do nosso CTN. De modo que, quando o fisco inscreve em dívida ativa o nosso contribuinte, ele tem que colocar o nome do contribuinte, o nome do responsável tributário, se houver, domicílio, valor da dívida, natureza. Bom, deve conter todos os requisitos que estão lá no nosso artigo 202 do CTN, de modo que, se faltar um único requisito, será considerada nula a CDA. E você já sabe, nula a CDA, nula é a execução fiscal. Por essa razão, o artigo 203 do CTN permite que, antes da decisão de primeira instância, a CDA possa ser substituída. Olha que maravilha! O fisco errou, não cumpriu todos os requisitos, mas o artigo 203 do CTN permite que, antes que tenhamos uma decisão de primeira instância, o fisco possa substituir a CDA. Até que maravilhoso! Mas a súmula 392 do STJ diz o seguinte: realmente, pode mudar qualquer coisa na CDA até decisão de primeira instância, menos o sujeito passivo. Então, se o fisco errar o sujeito passivo, ele não poderá alterar, ainda que seja antes de uma decisão de primeira instância. Ele pode mudar qualquer coisa na CDA, menos o sujeito passivo. Excelente. Josi, e estava tão legal, né? Eu adorei. Nossa, foi muito bom. Uma pena que já estamos aí com o nosso horário. Então, meus queridos, olha, muito obrigado. Deixa eu até ver se tem alguém aqui para a gente mandar beijo, já que a gente tem aí um minutinho aqui. Valeu pela presença de vocês, né? Nós fazemos isso daqui com o maior carinho, com o maior amor, pensando aí sempre na sua alegria, né? No seu nome na lista, tá? Então, nós desejamos tudo de bom. Um beijo para Eliene, para vai? Selma. Que legal aí. Leiliane. Muito bom. César. Um beijo grande para vocês, queridos. Para todos. Esperamos todos vocês em nosso
curso de segunda fase. Quem é de tributário, Claro. vem conosco. E amanhã, né, Josi, estaremos Com juntos. certeza, tinha até me esquecido. Amanhã tem mais dica? Muito bem. Dicas novas. Já Ah, guardamos é as verdade. dicas de hoje, vamos substituí-las, tá? Então, recebam aí o nosso carinhoso abraço, um beijo grande e obrigado por tudo, né? Foi uma alegria ficar com vocês. Beijo, gente. Valeu! Até amanhã.